Nesse tema do que pode ocorrer com a aprovação do CNJ ou do Congresso, né? A gente tem agora o tema da inteligência artificial, que a gente está discutindo aí, todo dia a gente tem notícias novas hoje aí de um novo player no mercado. Então, é o tema que vai dominar nossas discussões durante muito tempo. Qual é o limite para o uso da inteligência artificial no judiciário, na sua opinião? Você acha que a gente deve chegar um dia a um patamar em que a inteligência artificial poderá analisar provas e dar um veredito? Então, Flávio, bem que se diga, o Flávio deu a oportunidade para dizer uma coisa importante também, né? O judiciário avança pautas legislativas também por omissão do legislador. A gente tem aí tentativas de projetos de lei para regular mídias sociais, para regular inteligência artificial, parados no Congresso há muito tempo. E aí também, outro lado da moeda, né? Se a sociedade não exerce seu poder de autorregulação, se o Congresso não legisla, as pessoas têm que procurar a proteção dos seus direitos em algum lugar e aí a coisa recai sobre o judiciário. Inteligência artificial, né, é um tema transversal, hoje a todas as profissões, a todas as carreiras, especialmente a justiça. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa de transparência. O ministro Barroso tem falado do uso de inteligência artificial no Supremo, sem dizer ao certo como e onde vai ser usado. Então eu, advogado, eu tenho que saber se estou falando com um juiz ou com um robô. Não tem nenhum problema falar com um robô, vai ser uma constante nas nossas vidas lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso e isso pode ser bom. Isso pode agilizar processos, isso pode abreviar decisões, mas assim, falta uma regulação que seja transparente e que seja fruto de uma discussão coletiva. Então tem que ser regulado, tem que ser limitado. Os advogados, eles não podem ir ao judiciário sem saber se eles estão conversando, se eles estão postulando, se eles estão pedindo algo que vai ser tratado por um robô ou por um ser humano, um juiz, um assessor de um juiz, tudo bem. Então a gente tem aqui um vácuo no momento de regulação muito grande, a gente não... Sua pergunta não tem resposta, não é? Onde a inteligência artificial pode ser usada hoje no Poder Judiciário? Não se sabe. Onde está sendo usada? Está sendo usada. Se a gente olhar os orçamentos públicos, a gente vai ver que nos orçamentos públicos, o Poder Judiciário, especialmente o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais, estão investindo muito em tecnologia. Não é? Ótimo que invistam em tecnologia, isso é bom, mas eu preciso saber em que tipo de tecnologia isso está sendo investido. A gente tem que investir em tecnologias que melhorem o acesso à justiça, não que piorem. E volto ao meu exemplo, né? Eu posso fazer algo à distância, posso fazer algo gravado? Posso. Isso pode melhorar? Pode. Mas a regra que eu coloquei aqui no começo, ela piora o acesso à justiça. É um mau uso da tecnologia. Agora, Sica, você menciona que a justiça acaba acatando casos diante de um silêncio do legislativo. Mas o que muitas vezes o legislativo argumenta é que o silêncio também é uma resposta. Ou seja, que não haveria uma necessidade da sociedade de se avaliar uma questão como a regulamentação das redes sociais. Como é que você lida com esse argumento? Então, a gente lida na prática. Né? O legislativo fala, não preciso regular redes sociais. E a gente tem milhares de processos pedindo remoção de conteúdo em redes sociais. Então, o legislativo foi desmentido na prática. As pessoas estão pedindo remoção de conteúdo, as pessoas estão pedindo controle de rede social. E aí os agentes públicos têm que agir para achar o equilíbrio, né? O que vai ser regulado por lei, né? O que vai ser autorregulado. Quando a gente fala em controle de internet, é muito importante que a gente confia muito na autorregulação, mas a gente vê aí a autorregulação, veja as recentes declarações da Meta lá nos Estados Unidos. A gente vê um problema de autorregulação, a gente está tendo uma ameaça de retrocesso no que havia de autorregulação. O Marco Civil da Internet, que é uma legislação muito boa, a gente tem uma legislação muito boa no Brasil, ele foi todo pensado para ser combinado também com mecanismos de autorregulação. Mas a partir do momento que as plataformas dizem não vou regular mais nada, mais uma vez a gente vai cair no juízo. A gente vai precisar recorrer ao judiciário. Vai lá, professor, por favor. Bom, presidente, gostaria de agradecer a presença e ainda nesse tema da inteligência artificial, qual a sua visão, a partir do momento que o legislativo está omisso, a OAB, o que ela pode fazer para tentar atuar, fazer com que o próprio legislativo saia dessa situação de, vamos dizer assim, de conforto em não legislar os temas? A OAB poderia fazer alguma coisa? Está fazendo? Não, poderia. Muito boa pergunta, né? A OAB é uma das entidades mais fortes da sociedade civil brasileira. Então, ela pode ter a iniciativa de apresentar, não projetos de lei, mas diante de projetos de lei. No final do ano passado, nós apresentamos um estudo por meio da nossa Comissão de Tecnologia, que era até então presidida pelo Ronaldo Lemos, justamente para modular a questão da autorregulação.
Apresentamos no Congresso Nacional, enviamos para deputados, e o que a gente pretende fazer esse ano é ampliar a nossa pressão positiva sobre os agentes públicos, fazendo um grande evento. Então nós vamos fazer um congresso, vamos fazer talvez uma audiência pública. As audiências públicas da OAB são motores muito importantes, a gente marca uma audiência pública tem regras próprias, os parlamentares participam da audiência pública. Então o que a gente pretende fazer ainda nesse primeiro semestre uma audiência pública sobre a regulação de inteligência artificial. E a audiência pública, normalmente, ela tem um resultado, e esse resultado da audiência pública a gente envia para o Congresso Nacional, para os nossos parlamentares.